Salve, salve pessoal da Biologia, tudo bem? Como vocês sabem, a gente está passando por um momento extremamente complicado. A gente não tem comparativo nos últimos 100 anos de algo próximo aí ao que a gente está vivendo hoje. Não é um momento de histeria, não é histeria. A gente precisa estar em casa realmente, mas a gente não pode parar de estudar. Esse é o último ano de vocês, então a gente precisa continuar desenvolvendo as nossas aulas. Então eu resolvi gravar algumas coisinhas e organizar alguns materiais para que a nossa disciplina de biotecnologia não pare. Logo de antemão eu vou avisar que eu vou precisar gravar em diferentes partes da minha casa, então eu vou gravar esse e os outros vídeos meio fasciculado, porque o meu isolamento social não é totalmente isolamento. Eu tenho um filho de 4 anos e a todo momento ele aparece aqui, aí eu vou precisar dar uma atençãozinha a ele e aí eu volto pra cá, tá certo? E aí galera, vocês estão lembrando das últimas coisas que nós discutimos em sala de aula antes desse recesso forçado? Nós falamos do processo de fermentação. Fomos lá há 10, 15 mil anos atrás e falamos do quanto a fermentação foi importante nas primeiras sociedades humanas e como é que essa fermentação ela foi utilizada na fabricação de pães, de bebidas alcoólicas das mais diferentes. Nós falamos um pouquinho sobre a bioquímica da fermentação. Vamos lá, descrevemos todo o processo bioquímico da glicólise. Vimos que na verdade essa fermentação ela pode desembocar em alguns produtos finais, e um deles é o álcool, né, que é o etanol, e ele que teve grande importância no processo da produção dos alimentos que a gente conversou. Mas e agora? Para onde nós vamos? Nós precisamos então nos lançar no DNA, porque depois dessa grande invenção biotecnológica que foi a fermentação, a utilização de micro-organismos para isso, a gente precisa entender qual foi o próximo passo. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o nosso assunto, que é a base da discussão de toda a biotecnologia daqui por diante, tá certo? Vamos falar de DNA, vamos tentar fazer uma breve revisão daquilo que vocês viram em genética no semestre passado, no ano passado, e a partir de agora a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, começaremos por essa primeira breve revisão sobre o material genético, sobre aquilo que nos importa nesse exato momento, certo? Então vamos falar de ácidos nucleicos. Bom, os ácidos nucleicos são 2 tipos que nós temos nas nossas células. Nós temos o DNA e nós temos o RNA. Tanto o DNA como o RNA são formados por pequenas estruturas base para que eu possa construir essa molécula que encerra nela uma série de informações interessantes e importantes para a gente na biologia como um todo. Na verdade, cada uma dessas estruturas base do meu material genético são conhecidas como nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são estruturas que contêm uma base nitrogenada, uma pentose, que é um carboidrato, e um grupo fosfato. Essa que eu estou deixando em destaque aqui para vocês, tá certo? Então, a base nitrogenada, a gente conversa daqui a pouco. Essa pentose pode ser de um tipo chamado de ribose ou desoxirribose. Se for uma desoxirribose, eu tenho o meu DNA. Se for uma ribose, eu tenho o meu RNA, correto? Dali que sai o nome ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico é o nosso RNA e ácido desoxirribonucleico o nosso DNA, ok? Bom, o nucleotídeo então é o conjunto dessas 3 estruturas. Um nucleosídeo, que acontece de forma rara, que é fruto de uma hidrólise, quando eu tenho a separação do grupamento fosfato do restante do meu nucleotídeo. Então, o nucleosídeo nada mais é do que uma pentose mais uma base nitrogenada. De uma forma geral, os ácidos nucleicos são moléculas que trazem informações e controlam uma série de processos metabólicos do nosso corpo, ou da célula de qualquer organismo que a gente possa pensar, certo? Produzem macromoléculas tais como proteínas, hormônios proteicos, enfim, dão a direção e a diferenciação para uma célula, transmitem patrimônio genético, ou transmitem o arcabouço genético de um indivíduo para sua prole ou para as próximas células daquele mesmo indivíduo. Certo, pessoal? Então,
quando eu falo de ácidos nucleicos, eu estou falando de moléculas super potentes, super importantes para a nossa vida e para a vida de qualquer ser vivo. Não me importa se eu esteja estudando uma bactéria, um pepino do mar, uma abóbora ou um ser humano. Todos os organismos vivos na Terra são compostos, que tem material genético, claro, são compostos de nucleotídeos exatamente da mesma forma, ok? Bom, uma coisa que é importante para nossa diferenciação entre DNA e RNA é que a base nitrogenada ou as bases nitrogenadas existentes em cada uma dessas duas moléculas é ligeiramente diferente. Quando eu falo de DNA, eu tenho as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina. Quando eu começo a observar o RNA, eu tenho as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e não há mais timina. No lugar da timina, eu tenho a uracila, ok? Então, pessoal, é importante que a gente comece a diferenciar já nessa nossa conversa a diferença entre essas duas, pontuar a diferença entre esses dois ácidos nucleicos. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que um RNA ele tem uracila como sua base nitrogenada diferenciada. E o DNA ele tem a timina como a sua base nitrogenada diferenciada. Então fiquem atentos, isso é muito importante para a gente. Uma outra coisa que é muito importante tem relação direta com a pentose. Na pentose em que vocês podem observar aqui, eu vou deixar marcado para vocês exatamente aquela que traz a melhor informação para mim. Essa pentose ela tem 5 carbonos, como o seu próprio nome diz. E aí fica muito fácil nessa figura você perceber quais são esses 5 carbonos. Eu tenho carbono 1', 2', 3', 4' e 5', tá certo? Entender onde é que estão esses carbonos me ajuda a entender como é que eu construo a molécula de DNA, tá certo? Então vamos ver como é que essa molécula se constrói. Ela é construída no sentido 3', 5'. Então, no sentido 3', 5', eu vou acrescentando os meus nucleotídeos para que eu tenha a construção da minha molécula de DNA. Então, é importante que você entenda que eu tenho aqui um nucleotídeo onde o carbono 3' encontra-se aqui e o carbono 5' encontra-se aqui. O próximo nucleotídeo ele vai se encaixar exatamente sobre o nucleotídeo abaixo, deixando a sua estrutura, o seu carbono 5' exposto. O próximo nucleotídeo que vai entrar, ele vai entrar exatamente acima desse. E assim eu vou construindo toda a minha fita de DNA, sempre no sentido 3', 5'. Então, uma coisa que é importante para a gente, que a gente possa entender, é mais uma característica importante de DNA. Então, veja aqui essa dupla fita de DNA formada para você. Então, você tem ali, no sentido 3', 5', a construção do meu material genético e você tem a sua fita antiparalela. O que significa isso? Você tem no material genético DNA, no DNA, você tem duas fitas sempre. Uma fita que tem um sentido e a outra fita que tem o seu sentido oposto. Veja só que o sentido 3', 5' de um aponta para cima, enquanto o outro 3', 5' aponta para baixo. É importante entender que a molécula de DNA consiste sempre de duas cadeias de nucleotídeos dispostas em hélice em torno de um eixo. Isso serve para a gente diminuir o espaço ocupado por esse material genético dentro da nossa célula. O passo dessa hélice é dirigido sempre no sentido das ligações 3', 5', como eu disse para vocês. Disse que essas cadeias são sempre antiparalelas. Em função disso, em cada extremidade da molécula, uma das cadeias polinucleotídeas termina em 3' e a outra vai terminar necessariamente em 5'. Na hélice dupla, as bases unem-se por meio de pontes de hidrogênio. Então veja só aqui, você tem a adenina sempre se prendendo a um outro nucleotídeo. E aqui vem mais uma regra. Toda adenina se prende a uma timina por pontes de hidrogênio.
toda guanina se prende a uma citosina também por pontes de hidrogênio. É interessante que a gente consiga perceber que as adeninas e as timinas se prendem por duas pontes de hidrogênio e as guaninas e as citosinas se prendem sempre por três pontes de hidrogênio. Essa ligação ela fica melhor entendida quando eu tento desnaturar a minha molécula de DNA. A desnaturação pelo rompimento das pontes de hidrogênio ela pode ser completa ou parcial. Essa desnaturação acontece quando eu coloco energia sobre essa molécula, quando eu aqueço, por exemplo, essa molécula, certo? Essa desnaturação ocorre mais cedo nas ligações AT, que tem duas pontes de hidrogênio, sendo que as ligações CG são mais resistentes, porque elas têm o quê? Três pontes de hidrogênio. A desnaturação parcial permite a identificação das zonas ricas em AT e as zonas ricas em CG, sendo essas últimas segmentos mais resistentes à desnaturação. Em moléculas simples de DNA, como a dos bacteriófagos, por exemplo, essa técnica possibilita a localização de zonas com diferentes frequências de nucleotídeos ao longo do filamento de DNA. Então, eu espero que vocês tenham entendido que o meu material genético DNA ele é composto por duas fitas antiparalelas que se ligam através das bases nitrogenadas, sempre adenina se prendendo a timina com duas pontes de hidrogênio e sempre guanina se prendendo a citosina, sempre com três pontes de hidrogênio. E elas são suscetíveis, essas ligações são suscetíveis ao calor que eu coloco sobre ela, a energia que eu coloco sobre ela. Então eu posso desnaturar, abrir as fitas de forma mais fácil quando eu tenho regiões com maior quantidade de AT, de forma mais difícil quando eu tenho regiões com maior quantidade de CG, certo? Aqui eu consigo ver aquilo que eu havia falado para vocês também, uma comparação entre DNA e RNA. Desculpa, voltando para cá. Desse lado, onde eu vou deixar marcado para vocês, você tem uma fita de RNA, que é a característica, uma das características de RNA. Ele é fita simples. Ele tem uracila, ele tem citosina, ele tem adenina e ele tem guanina. Então vamos tentar fazer aqui nosso resuminho rápido sobre as diferenças entre DNA e RNA, certo? Então quando eu olho o DNA, eu percebo que ele é dupla fita, ele tem fitas antiparalelas, as fitas sempre crescem no sentido 3 linhas, 5 linhas. As adeninas se prendem sempre às timinas com duas pontes de hidrogênio. As guaninas sempre se prendem às citosinas com três pontes de hidrogênio. Vamos lá para o outro lado. Quando eu falo de RNA, o RNA sempre será fita simples. E essa fita simples, ela tem como constituição dos seus nucleotídeos, ou melhor, como constituição das suas bases nitrogenadas, a uracila no lugar da timina. Ok? Bom, tendo relembrado essa base, esse conhecimento base sobre DNA e RNA, a gente precisa dar uma olhada em como uma proteína é produzida. No final da história, é isso que importa, né? No final da história, quando eu penso em biotecnologia, eu estou pensando em produção de proteínas, modificação dessas proteínas que são produzidas de forma errada e eu quero produzir de uma outra forma. Então, eu tenho que entender como é que esse processo acontece. E esse processo ele é bastante interessante, porque ele, basicamente, se eu for pensar aqui bem rápido, ele demanda de dois processos, dois momentos. Ele demanda do momento de transcrição e do momento de tradução. Bom, vamos tentar relembrar o que é isso. Sempre que eu preciso produzir uma proteína, eu preciso acessar um gene no meu DNA. Esse gene ele pode estar na fita molde ou na sua fita antiparalela. Então vamos imaginar qualquer uma das duas fitas aqui, eu vou chutar uma, está na minha fita molde, tá certo? Então eu acabei de encontrar o gene na fita molde e esse gene ele vai produzir o hormônio adrenalina. Bom, esse gene precisa ser transcrito. O que significa isso? A transcrição nada mais é do que a produção de um RNA. Que RNA é esse? Agora vale a pena relembrar que não existe apenas um tipo de RNA. Existem alguns tipos de RNA. Esse primeiro RNA importante para a nossa conversa é o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele surge a partir da transcrição da fita de DNA.
Então, se eu tiver uma sequência qualquer de DNA, eu vou trabalhar produzindo uma sequência de RNA que é complementar a ela. Então, perceba aqui no meu exemplo que eu tenho uma fita de RNA mensageiro. Essa fita de RNA mensageiro, se eu estiver falando de um organismo eucarionte, por exemplo, ele é formado dentro do núcleo. Essa fita de RNA mensageiro ela vai deixar esse núcleo, vai para o citoplasma e lá no citoplasma ele vai ser traduzido. O RNA mensageiro vai ser traduzido basicamente pela ação de dois tipos diferentes de RNA. Um RNA ribossomal, que a gente conhece sempre como ribossomo, que é uma estrutura, uma organela da minha citoplasmática, e um outro RNA chamado de RNA transportador. O RNA ribossomal, ou RNA-R, ele passa lendo trincas de nucleotídeos do meu RNA mensageiro. A cada 3 nucleotídeos, ele permite com que um RNA transportador traga o aminoácido referente a ele. E assim eu vou, aos poucos, traduzindo todo o meu RNA mensageiro. Relembrando, eu parto do DNA, de um gene do DNA, produzo o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro deixa o núcleo, no caso de células eucariontes, chega ao citoplasma e no citoplasma ele vai ser lido, vai ser traduzido. Para isso eu preciso de 2 RNAs, chamados de RNA ribossomal e RNA transportador. O RNA ribossomal separa trincas de nucleotídeos e cada trinca de nucleotídeo eu dou o nome de códon. Então, a cada códon eu adiciono um aminoácido. E assim eu vou ter lá o meu colar de pérolas, ou melhor dizendo, vou ter lá a minha sequência de aminoácidos que vai então gerar o meu polipeptídeo, que vai gerar a minha proteína, a proteína que eu preciso. Nesse caso, no meu exemplo que veio agora na minha cabeça, que foi aquele da adrenalina. Certo, pessoal? Então, o dogma central da biologia durante muito tempo foi: um gene produz apenas uma proteína, porque de um gene eu produzo um RNA mensageiro e desse RNA mensageiro eu produzo uma proteína. Bom, mas a coisa não é tão simples assim. No momento em que eu começo a produzir o meu RNA mensageiro, então dá uma olhada nessa parte da figura aqui que era bem interessante, eu preciso abrir a minha dupla fita de DNA, correto? Porque é só um trecho desse DNA que me interessa. Para abrir essa dupla fita de DNA, lembra lá, eu vou usar uma enzima chamada de RNA polimerase e uma enzima chamada de helicase. 2 enzimas nesse momento vão ser importantes. Para abrir a dupla fita, eu uso a helicase, que é a enzima capaz de abrir a dupla hélice. Para construir o RNA mensageiro, eu vou usar uma outra enzima chamada de RNA polimerase. Vê se você está ' do que eu falei no início da nossa aula. O meu DNA se constrói nucleotídeo a nucleotídeo, sendo acrescido no sentido 3', 5'. Pois bem, o RNA mensageiro ele vai ser construído no sentido inverso, no sentido 5', 3', tá certo? Ele vai ser construído sempre no sentido inverso ao sentido da fita que ele está copiando, da fita de DNA que ele está transcrevendo, melhor dizendo. Bom, no momento em que esse RNA mensageiro é formado, existem passos que a gente veio compreendendo ao longo aí dos últimos anos e que a gente pôde perceber que o dogma central da biologia já não poderia ser mais o dogma central da biologia porque existia uma variante para isso. Vou tentar explicar melhor para vocês. Existe um fenômeno chamado de splicing até a formação do meu RNA mensageiro. O que é o splicing? O splicing nada mais é do que a retirada de trechos que não devem ser transcritos no momento da produção do RNA mensageiro que eu preciso, mas que eles estão lá no meu DNA. Então eu tenho a formação inicialmente de uma fita chamada de pré ou pró-RNA mensageiro. Então o pré-RNA mensageiro ele é composto por trechos conhecidos como exons e trechos conhecidos como
introns. Os introns são os trechos que eu não desejo. Os exons são os trechos que eu desejo. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho o exon 1, um intron e um exon 2. O splicing nada mais é do que um processo bioquímico que vai ceifar, que vai cortar, que vai excisar os introns da minha molécula de pré-RNA mensageiro. E aí, quando eu retiro os introns, eu posso acoplar os exons numa sequência linear. Essa sequência linear nada mais é do que a sequência do RNA mensageiro, que vai agora sim poder ser traduzido no meu citoplasma, e de novo estou falando de célula eucarionte, vai ser traduzido no meu citoplasma em uma proteína. Então, conseguiram compreender? Quando eu falo de transcrição, eu estou falando de um processo que é um pouco mais amplo do que só pegar aquela fita de DNA e transformá-la em RNA mensageiro. Eu pego os exons, os introns, retiro esses introns, organizo os exons e aí sim eu tenho material genético para trabalhar, para ser produzido, para ser utilizado na produção, na formação da minha proteína, ok? Então, o splicing nada mais é do que, anotem aí, a retirada dos introns e a organização dos exons. É interessante também que a gente consiga entender que o splicing é um fenômeno que também tem variantes. Existe o splicing alternativo, que também é conhecido como splicing diferencial. É um processo regulado durante a expressão gênica que resulta na codificação de múltiplas proteínas por um mesmo gene. Nesse processo, certos exons podem ser incluídos ou excluídos do RNA mensageiro por tal gene. Consequentemente, as proteínas traduzidas dos RNAs mensageiros que sofreram o splicing alternativo serão diferentes quanto às suas sequências de aminoácidos e, em certos casos, até mesmo quanto à sua função biológica. Esse processo permite que o genoma humano sintetize muito mais proteínas do que as derivadas dos seus 20 mil genes codificadores de proteínas. Nos organismos eucarióticos, o splicing alternativo ocorre normalmente, o que é muito bom, pois aumenta a diversidade de proteínas que podem ser codificadas por um genoma que, em alguns casos, é limitado. A forma mais comum de splicing alternativo é o exon skipping, que consiste em saltar a leitura das partes mal formadas do gene. A produção de RNA mensageiro, através do splicing alternativo, é regulada por um sistema de proteínas que se ligam a sítios de ação durante a transcrição primária. Essas proteínas incluem ativadores de splicing, que promovem o uso de um sítio específico de splicing, e também incluem inibidores de splicing, que reduzem o uso de um sítio específico. Os mecanismos de splicing alternativo variam muito, e novos exemplos têm sido constantemente descobertos. Então, o que a gente pode estar entendendo sobre splicing alternativo, ou splicing diferencial? A gente pode estar compreendendo que o splicing alternativo ele é um método, que é um processo, melhor dizendo, que vai reorganizar esses exons, pular, acrescentar novos exons para que eu tenha um RNA mensageiro diferente, e diferente será a proteína ou a organização dos aminoácidos que a formam, certo? Essa proteína com aminoácidos organizados de forma diferente necessariamente vão ter funções diferenciadas? Não. Elas podem ter uma função diferente e elas podem trazer mais informações para um organismo. Como eu disse para vocês, nós temos 20 mil genes que podem ser transcritos em proteínas. A gente amplia isso de uma forma bastante significativa. A gente passa a ter um número muito maior de possibilidade de proteínas aqui. Então, é muito interessante que a gente compreenda que o processo de splicing é um processo importante na formação desse meu RNA mensageiro. E depois esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma e passa a ser lido. Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela termina exatamente com o processo de splicing e com o entendimento dessa parte da biologia molecular. Eu preciso que vocês tenham compreendido bem
do que o meu material genético é formado, do que o meu DNA é formado, quais são as suas principais características. Eu preciso que vocês tenham compreendido que a produção de uma proteína, ela demanda sim, a princípio, 2 processos básicos, transcrição e tradução, mas que a sua transcrição ela passa por um refinamento. Eu começo com pré-RNA mensageiro, termino após o splicing com o meu RNA mensageiro, e esse splicing ainda pode ser um splicing um pouco diferenciado, que vai levar à formação de novas fitas de RNA mensageiro a partir do mesmo gene, tá certo? É importante frisar isso, a partir do mesmo gene. Bom, galera, nossa aula está ficando longa. Na próxima aula a gente se encontra para aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre biologia molecular e nos encaminhando para a discussão da biotecnologia. Como é que eu consigo manipular esse material genético? Galera, precisa parar agora, fazer o seu resumo, precisa, por favor, rever essa aula, precisa ler também, tá certo? A gente se encontra, fique em casa, continue estudando bastante. Um grande abraço, paz e bem a todos. Tchau, tchau.